Todas as informações sobre o café no Brasil estão reunidas no Banco de Germoplasma do Instituto Agronômico de Campinas, no estado de São Paulo. Os pesquisadores estudam as variedades plantadas, a eficiência, o custo e a qualidade. Na prática, tudo que o cafeicultor procura e precisa. O mais antigo banco de germoplasma de café do país, com 5.451 registros. Variedades de todo o mundo são encontradas aqui. O Oliveiro Guerreiro Filho é curador do Banco de Germoplasma aqui do IAC, em Campinas. Oliveiro, fala pra gente, isso aqui é um café? Essa é uma espécie de café, uma espécie não cultivada, uma espécie que tem origem em Moçambique. E é uma espécie muito importante porque ela tem resistência a uma praga do café, que é o bicho mineiro, ela tem também precocidade de maturação de frutos e ela é usada no desenvolvimento de novas cultivares ou de novas variedades de café arábica. O que nós fazemos cruzamentos de plantas dessa espécie com plantas da espécie Coffea arábica para transferir características que o arábica não tem. Qual que é o nome? Coffea racemosa. Racemosa. Isso mesmo, é uma espécie que aqui nas condições de Campinas floresce no mesmo época que o arábica, né, nessa época. E no final de dezembro, início de janeiro, os frutos já estão maduros, enquanto que o arábica só vai ser colhido em abril, maio. Dessas plantas foi possível criar 125 novas variedades resistentes aos nematóides, vermes que atacam as raízes das plantas. Quase metade dessas espécies são nativas da ilha de Madagascar. E essa é uma das espécies, ela se chama Coffea milote, e uma das características dessa espécie é a ausência de cafeína nas sementes, no grão. Então, existem duas espécies cultivadas, né, arábica e canéfora, e o arábica tem em torno de 1% de cafeína, enquanto o canéfora tem o dobro. E as espécies de Madagascar, de modo geral, elas não têm cafeína. O professor Oliveiro também falou sobre a Coffea stenófila, outra variedade de café primitivo. Essa é uma outra espécie de café, né, não comercial, mas uma espécie importante para os trabalhos aqui que nós fazemos de seleção de novas variedades, chamada Coffea stenófila. Como todas as espécies de café, a grande maioria delas é de origem africana, esse café, e ela é uma espécie que tem resistência a algumas pragas, doenças, e também é bastante curiosa, porque ao contrário dos frutos das espécies comerciais, como que são vermelhos ou amarelos, esse fruto ele é quase negro, né? É um vinho de coloração de tonalidade bem escura mesmo. E olha o tamanho desse grão de café, que não vem de um pé, e sim de uma árvore. Veja o tamanho dela. Esse é o Coffea libérica, que existe no Benim, Gabão, Uganda, Angola e África do Sul. Essa é uma espécie cultivada, de café cultivada, mas na África, e que representa em torno de um pouco menos de 1% da produção mundial de café. Não faz parte do mercado internacional de café, ela é consumido lá na região de origem mesmo, mas é uma espécie relativamente bastante produtiva. Para nós, o interesse nessa espécie está na resistência a algumas doenças. Mas quando você pergunta de que adianta variedades tão estranhas se os cafés comerciais são tão poucos? Pois bem, dos 75% de café arábica, variedade produzida no Brasil, 90% são formados por cultivares selecionados pelos pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas. Esses genes, uma vez garimpados, digamos assim, e bem usados, eles vão produzir cultivares, dar origem a cultivares que vão permitir que o produtor tenha ganhos muito importantes e, por consequência, as regiões, o próprio país tenha ganhos importantes. Então, esses recursos genéticos hoje eles são considerados realmente estratégicos para o país. Nós estamos muito preocupados
com a eficiência do setor e também com a qualidade. Nós queremos que o produtor tenha condição de produzir muito, com um custo relativamente baixo e produzir um café de boa qualidade.